Olá, irmãos, aqui estamos para o nosso momento de reflexão nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Hoje refletiremos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Mateus 16, de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vemos neste evangelho, primeiro, a profissão de fé de Pedro. Quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ou Jeremias ou algum dos profetas que voltou. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro, por graça de Deus, reconhece Jesus como Messias. E isso a gente só consegue através da graça, porque a fé é um dom de Deus. E Pedro acabara de receber este dom. Mas é interessante perceber que Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei e edificarei a minha igreja. Não é sobre a pessoa de Pedro, mas é sobre a profissão de fé que Pedro acabara de fazer, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, reconhecendo Jesus como Messias. Esta é a fé da igreja. Sobre esta fé é que Jesus constrói a sua igreja. A fé da igreja é cristocêntrica e cristológica. Jesus é o centro da nossa fé. Portanto, nós cremos que ele é verdadeiramente Deus. E rezamos isso no credo. Deus vivo do Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Portanto, nós cremos que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus, o Messias esperado. E sobre esta fé, a igreja caminha por mais de 2000 anos. Então, não é sobre Pedro, mas é sobre a profissão de fé que Pedro acabara de fazer, que Jesus edifica a sua igreja. Outro fato interessante é que Jesus tinha acabado de elogiar Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E logo em seguida Jesus: vai para longe de mim, Satanás.
Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa como meu pai, mas como os homens. Não é a figura de Pedro, mas é o entendimento que Pedro tem, que é o mesmo entendimento dos homens, de achar que Jesus é o Filho de Deus, não poderia jamais passar por sofrimentos, porque senão isso seria fraqueza. Nós ainda hoje pensamos assim, que muitas vezes as pessoas pensam porque eu sou cristão, então não posso passar por nenhuma dificuldade, porque Deus está comigo e eu não posso sofrer. Ora, o sofrimento nos aproxima de Deus e Jesus mostra isso por sua morte e ressurreição. Não existe madrugada da ressurreição sem cruz. É preciso passar pelo sofrimento para que nós cheguemos também à ressurreição, ou seja, entremos na glória. É preciso passar pela história, pelas augúrias da história, para depois entrarmos com Jesus na glória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que se recomendaram as suas e as minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acreditemos no Filho de Deus, que é Deus conosco, que caminha e faz história conosco, e ainda que enfrentando dificuldades e sofrimentos, com Ele um dia participaremos da glória. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.